Amém. Vou pedir para o Israel fazer uma oração agora, para iniciarmos o culto dessa noite. Pai, estamos aqui diante do Teu altar, Senhor, diante da Tua presença, ó Deus, onde podemos encontrar consolo, paz, alívio, ó Deus, porque reconhecemos que nós temos ao nosso lado um Deus que é todo-poderoso, que mesmo não sendo merecedores, Senhor, o Senhor nos alcançou, nos deu graça, nos libertou e nos deu salvação, ó Deus. Por isso te louvamos e te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é grandioso e é misericordioso conosco, Senhor. Homens e mulheres tão falhos, Senhor, diante de Ti, mas que o Senhor nos alcança e nos chama para uma nova vida contigo, ó Deus. Que o Senhor nos dê mais e mais graça para que possamos enfrentar todos os desafios da vida cristã, Senhor, não só no domingo à noite, mas durante a semana, durante o mês, durante o ano e toda a nossa vida, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e que receba os louvores dessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Seus tabernáculos
É muito bom estarmos aqui na casa do nosso Senhor, que mesmo não sendo merecedores, Ele entregou o seu próprio Filho na cruz por nós e demonstrou um amor imensurável. E nós agradecemos, né? Estamos aqui para adorar o nome desse Senhor, desse Deus tão maravilhoso, tão grandioso. Na cidade do nosso Deus.
Senhor, porque o Senhor é o maior exemplo de amor que existe, Senhor. É o nosso caminho, Senhor, é o nosso alvo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós, como pecadores e merecedores da Tua graça, o Senhor veio a esse mundo, nos deu a graça, Senhor, nos creditou, e por causa de Ti, Senhor, que nós podemos ser chamados de filhos, Senhor, de irmãos na fé. Eu Te agradeço, Senhor, imensamente, Senhor, pelo Teu amor, e Te agradeço, Senhor, por podermos estar aqui compartilhando, Senhor, desse amor na fé, Senhor. Te agradeço muito, em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Convido o pastor que venha ministrar a palavra dessa noite. Obrigado, Rebeca. Louvamos a Deus pela vida dela. E assim nós vamos treinando mais pessoas para a direção do culto, né? Isso é muito importante. Sentimos hoje falta de alguns irmãos, né? Não sabemos as razões, os motivos, mas devemos interceder pela vida de cada um deles, pedindo a graça, a proteção do Senhor sobre suas vidas. Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 5. O capítulo 5 de Marcos é um capítulo muito interessante das Escrituras, porque ele trata de 3 famílias que foram restauradas por Jesus, né? O capítulo 5 de Marcos trata de 3 famílias. E cada família dessas tinha algumas características que nós podemos aplicar na restauração e na proteção da nossa própria família. Então, nós vamos ver essas 3 famílias brevemente, né? Vamos pegar alguns aspectos e o que Jesus fez, então, para restaurar essas famílias. Eu convido, então, que os irmãos abram em Marcos, capítulo 5, e nós vamos começar com
com o versículo 19. Marcos 5,19. Diz assim, todos encontraram? Amém? Amém. Então, diz assim, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos do Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos que sem Ti nós não conseguimos nada, nós não somos nada, e nós estamos, ó Deus, quando estamos longe de Ti, vulneráveis, ó Deus, a tantos ataques, a tantas lutas, a tantas batalhas, que só podemos vencer se estivermos debaixo da Tua graça, da Tua proteção, dos Teus cuidados. Por isso estamos aqui para adorá-lo, estamos aqui, Senhor, para exaltá-lo, mas também estamos aqui para ouvirmos a Sua voz, porque sem a Sua orientação nós não temos rumo, ó Deus. Pedimos então que o Senhor fale conosco nesta noite, toque, Senhor, nos nossos corações, e que essa palavra seja a palavra do Senhor para cada um de nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Jesus ama a família, né? A família ela foi instituída por Deus lá no primeiro casal, no Éden, né? Adão e Eva, e daí tiveram seus filhos, e ali se constituiu a primeira família, que era projeto de Deus, né? E Jesus ama a família de tal forma que tem essa passagem aqui de Marcos capítulo 5, onde Jesus, ele atravessa uma grande tempestade. Ele estava na Galileia e ele pega o mar da Galileia, entra com os seus discípulos, e enquanto ele está atravessando o mar da Galileia para chegar numa outra região chamada Decápolis, e na entrada de Decápolis, Decápolis significa 10 cidades, né? Eram cidades inimigas dos judeus, era uma região de muito perigo para um judeu, né? E mesmo assim Jesus diz assim para os seus discípulos, vamos entrar no barco, vamos atravessar o mar da Galileia e vamos até lá. O interessante é que Jesus, ele só atravessou o mar da Galileia, foi até lá, libertou um endemoniado, chamado endemoniado gadareno, disse para o endemoniado gadareno, vá para sua casa, para sua família, volte para lá, e Jesus então entra no barco e volta para Galileia. Ele foi lá só por causa disso. Na verdade, ele atravessou o mar da Galileia para restaurar uma família. E uma família de uma pessoa improvável, porque aquele homem que ele encontra quando ele atravessa o mar da Galileia era um homem endemoniado. Era um homem que tinha uma legião de demônios, era um homem que tinha que ficar acorrentado nos cemitérios, era um homem que ninguém podia com ele, ele era violento, e ele, quando estava solto, se machucava com pedras e corria, era um lunático. E Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentou uma tempestade por causa daquele homem que parecia um pária da sociedade, porque Jesus ama a família e Jesus ele quer restaurar as famílias. Na travessia do mar da Galileia veio uma tempestade, os irmãos conhecem, né? A história. Os discípulos dizem, mestre, o mar se revolta, temos o nosso hino, né, que cantamos, e Jesus então repreende os ventos e fala com o mar, e se faz uma bonança, e eles atravessam até o outro lado. E lá do outro lado, vamos ler no capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos, ou dos Gadarenos.
Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha falado: saia deste homem, espírito imundo. A primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos nesse texto é que um homem endemoninhado foi ao encontro de Jesus e, tendo ido ao encontro de Jesus, se prostrou. Em algumas traduções aí está adorou. Na tua, Israel. E adorou. Jesus não aceita adoração de demônios, né? Mas aquele homem endemoniado se prostrou, ele correu na direção de Jesus, ele adorou. E quando Jesus falou, e a voz de Jesus foi ouvida, este mesmo homem falou: não me atormentes, porque tem pessoas que gostam de se prostrar, gostam de dizer que são adoradores, mas não suportam ouvir a voz de Jesus. Existem algumas coisas que são incongruências, né? Famílias que estão sendo destruídas na sua religiosidade são aquelas que dizem que são adoradores, são aquelas que dizem que ficam ouvindo músicas e louvores durante o dia todo, colocam no rádio, colocam lá no seu aparelho e ficam ouvindo e dizendo: sou adorador, mas quando a palavra é proclamada, eles não suportam a palavra e consideram a palavra de Deus um tormento. Por que que Jesus está falando? Eu não suporto essa palavra, por que que você está me atormentando? E quando nós estamos pregando, nós estamos falando a palavra de Cristo. E se você não suporta a palavra de Cristo, você também não é um adorador verdadeiro. Porque existem coisas que andam juntas. No livro do profeta Isaías, uma das denúncias que Isaías fazia é que no meio do povo havia iniquidade misturada com ajuntamento solene. O culto era solene, mas a iniquidade estava ali. E o profeta diz que Deus sentia náusea daquele culto. E Deus chega a dizer assim: quando vocês vêm se reunir na minha presença, nos meus átrios, quem requereu isso de suas mãos? Não suporto iniquidade misturada com ajuntamento solene. Existem coisas que não casam de jeito nenhum. E uma das coisas que não casa de jeito nenhum, que não podem andar juntas se não houver harmonia, é alguém que ama louvor, ama adoração, ama ficar de joelhos, mas não suporta a palavra. E quando Deus fala, através do pregador, através do profeta, sai todo ofendido. Estão me atormentando, como disse esse endemoniado. Esse indivíduo endemoniado, ele tinha uma família, porque quando Jesus o liberta, ele diz: Jesus, eu quero ir contigo, eu quero entrar no barco, eu quero ir até a Galileia com seus discípulos. E Jesus diz o quê? Não, volta lá para a sua família.
e conta tudo de bom que Deus tem feito por você, a sua família é prioridade, Jesus não permitiu. Porque aquele homem tinha uma família. E o estado dele de ter que viver isolado de todos nos cemitérios, se cortando, sendo preso com correntes, miseravelmente lunático, endemoniado, gritando para todos os lados, não surgiu de repente. Porque os problemas familiares, eles não surgem de repente. Eles vão num crescente. Primeiro, uma hipocrisia, onde você se diz adorador, mas não suporta a voz de Jesus. E essa incongruência vai invadindo diversas áreas daquele relacionamento familiar. E chega num ponto de ruptura. Jesus atravessa o mar, enfrenta uma tempestade, para chegar numa região, libertar um homem e restaurar a sua família. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus, lá no versículo 9, ele diz para aquele endemoniado. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Aqueles espíritos malignos que estavam naquele homem queriam intimidar Jesus, né? Porque quando falaram legião, imediatamente alguém que vivia naquela época iria lembrar da legião romana, que era um grupo, um exército que se unia com as suas armaduras e em uníssono, cerca de 3 a 5 mil homens iam e avançavam sobre as cidades. E a legião romana era muito famosa na época, porque não havia exército para se contrapor ao exército romano, e em especial a legião romana. O que aqueles espíritos naquele homem, pela boca daquele homem, estavam dizendo: você não sabe com quem você está lidando. Nós somos poderosos, estabelecendo uma condição de arrogância e uma coisa que a gente chama aí é uma carteirada, né? Você não sabe com quem você está falando. Meu nome é Legião. E nós somos muitos. E muitos lares são destruídos quando alguém dentro do lar é tão arrogante que pensa que ninguém pode com ele. Ele é o machão da casa. Ele é o dono do pedaço. Ele é o que tem um excelente emprego, por isso ele bate no peito. E quando alguém vem confrontá-lo dos seus erros, ele diz: você não sabe com quem você está falando. Eu sou. Meu nome é Legião. Mas Jesus ignorou e repreendeu aqueles espíritos malignos. Porque para aquele homem voltar para sua casa, ele precisava estar liberto. E o que aconteceu? Aqueles espíritos disseram assim para Jesus: permita-nos que a gente possa ir nos porcos. Permita. Tem gente que pensa assim, que porco é um bicho imundo, não sei o quê. Se a gente for uns capítulos, o capítulo 7, por exemplo, do versículo 19, diz que Jesus declarou puros todos os alimentos. 7,19. Jesus não tinha problema com o porquinho, não. Ali era outro motivo. O motivo é que muitas vezes Jesus permite que os demônios entrem nos porcos, para que todo mundo perceba que o que estava destruindo aquele homem, o que destruiu a família dele, o que estava destruindo aquela comunidade, era o mundo espiritual real que age no mundo físico. Jesus diz: pode ir,
e os porcos se precipitam, e aquela comunidade toda viu que aconteceu algo externo, físico, concreto, porque uma das ações prediletas do diabo e seus anjos é fingir que não existe, né? Porque tudo é psicológico, né? O homem é lunático, ele está assim porque aconteceu alguma piração, mas Jesus ele queria mostrar que os inimigos da família, que os inimigos do homem, que os inimigos da sociedade são reais, e é do mundo espiritual que age nesse mundo material. E Jesus, então, ele faz com que um fenômeno que ocorra no mundo material e coloque prejuízo sobre aquela comunidade, seja visível e palpável, porque eles viram uma manada de porcos se precipitando despenhadeiro abaixo, para que nós também possamos compreender que os inimigos da nossa família, que os inimigos dos nossos filhos, que os inimigos da sociedade não são apenas homens que fazem leis, não são apenas pessoas que têm problemas emocionais, não são lunáticos, mas são hostes espirituais da iniquidade operando neste mundo. Eu me lembro quando eu pastoreei no interior, uma igreja muito antiga, e eles não tinham visto ainda uma situação de uma pessoa possessa, apesar dos longos anos de igreja que já existia. Quando houve uma manifestação na igreja e um menininho franzino começou a urrar e quebrar tudo, e estava aquele negócio terrível acontecendo, e tivemos que repreender aqueles espíritos malignos. Sabe o que aconteceu? Aquele rapaz foi liberto e os jovens vieram a mim chorando e dizendo: mas então é real. E eu falei: é real. Nós estamos lidando com forças espirituais que querem levar os seus filhos, que querem levar a sua família, que querem destruir o seu lar, que querem tirar a sua sanidade mental, que querem te isolar dentro dessa sociedade e te prender com algemas e te colocar nos cemitérios da vida, afastados, destruídos, moídos, doloridos. E a única solução para isso é Jesus no lar. Aquele homem, ele era possuído por cerca de 2.000 demônios, uma legião de demônios. E isso me lembra também as discussões que acontecem nos lares, né? Porque parece que a gente está discutindo com um bicho de 7 cabeças, né? Quando o pastor vai aconselhar um lar que está com problemas, ele pergunta: mas o que aconteceu? Daí a mulher tem os seus argumentos, o marido tem os seus argumentos, o filho tem o argumento dele, a filha tem argumento, e todo mundo tem argumento, parece que está todo mundo certo, parece que tem um monte de cabeças ali interagindo, e um é contra o outro, e outro é contra o outro, e outro é contra o outro, e daí a impressão que dá é que nós temos que falar: saia, legião. Porque dentro de uma casa só pode ter um cabeça, que é Cristo, que é a mente de Cristo, que é a palavra de Deus firmada naquele lugar. Jesus repreende e aquele homem é livre. Olha o versículo 15, que bonito, diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Interessante, né? Aquela comunidade convivia bem com o endemoniado, amarrado, acorrentado, louco, correndo, nu, nos sepulcros,
E ficaram com medo do quê? Ficaram com medo porque encontraram aquele cara que fora possesso, assentado, vestido em perfeito juízo. Porque nós vivemos num mundo de insanidade. As pessoas preferem a insanidade. As pessoas preferem a loucura. Esses dias eu estava pensando, né? Nós não fazemos uma série de coisas aqui na igreja, né? Aqui a gente não põe placa dizendo explosão de milagres, a gente não faz corredor polonês da fé. Polonês é por minha conta, tá? Porque os irmãos sabem que existem os corredores, né? Mas existem os corredores da fé. E o povo, opa, quero passar, daí fica aqueles homens ali fazendo um corredor e você passa pelo meio. O Israel namorou uma moça que na igreja dela ficava os membros um de cada lado com um lençol, e para ser abençoado tinha que passar por baixo do lençol. E as pessoas gostavam disso. Por quê? Porque nós vivemos no mundo da loucura, um mundo que tem medo de gente sóbria, mundo que tem medo de gente sã, mundo que tem medo de pessoas que falam as coisas e falam com coerência, e falam mediante a palavra. Os homens querem carregar litros e litros de água nas costas até o alto do morro. E acreditando ter algum processo místico que se opera ali. As pessoas querem a insensatez. Enquanto o homem estava endemoniado, o povo só amarrava ele lá e colocava em cadeias. Mas quando ele estava são, eles tinham medo, que o povo de Deus impinge medo naqueles que não são de Deus. Sabiam disso? Falei esses dias sobre o faraó, né? O povo de Deus foi colocado num cantinho chamado Terra de Gósen, quando eles foram para o Egito. Era um povo humilde, simples, que estava crescendo, trabalhando. E o Egito, na época, era uma potência mundial, o maior exército do planeta, conhecido. E se levantou um faraó que ficou com medo. O líder do maior exército da época ficou com medo daquele povo que cuidava de ovelhas na terra de Gósen. Porque o povo sóbrio, o povo que anda com Deus, causa pânico naqueles que estão debaixo da influência dos principados e potestades. O diabo treme quando chega um servo de Deus. Eles ficaram com medo da sobriedade. E daí Jesus, aquele ex-endemoniado, agora salvo, né? O endemoniado gadareno, que agora não é mais endemoniado, ele chega para Jesus, no versículo 18, vamos ler, diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu e disse: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus atravessou os mares, Mar da Galileia, para resgatar um homem e colocá-lo de novo no seio da sua família. Essa família, ela enfrentava um problema espiritual grave, né? E Jesus, por seu amor, foi lá e libertou. É mais ou menos o que aconteceu conosco, né?
Quando lá na eternidade Jesus viu a Rebeca, viu a Miriam, viu o Romildo, me viu, ele cruzou a linha do esplendor da sua glória e se fez carne, habitou entre nós para salvar todos nós aqui. Foi isso que Jesus fez. E essa é a história da salvação. Mas daí Jesus deixou lá o ex-endemoniado na casa dele com a sua família, entrou no barco e voltou para Galiléia. Ele foi lá só para salvar um homem e deixar um missionário plantado lá junto com a sua família, né? Mas daí quando ele voltou, olha o que aconteceu. Versículo 21 do capítulo 5. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Foi só ele chegar lá, a multidão, né, se aproximou. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Jesus foi para a casa de Jairo. Jesus se prontificou a ir para curar aquela menina. Sabe por quê? Tinha uma multidão lá que se aproximou de Jesus assim que Jesus saiu do barco. Cada um daquela multidão tinha um pedido. Ali tinha coxos, aleijados, cegos, tinha pessoas angustiadas. Aquela multidão. Mas Jesus olhou para um homem, Jairo, porque diz a palavra de Deus que ele, na sua angústia por causa da sua filha que estava doente, está no versículo 22, então ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. A palavra prostrar-se significa, literalmente, cair em cacos, cair em pedaços aos pés de Jesus. Ele estava despedaçado, ele estava quebrantado, ele estava angustiado no seu coração. Ele caiu em cacos aos pés de Jesus. Temos alguns salmos em que Davi fala assim: eu me sinto como um vaso quebrado, eu sou como caco. E a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E quando aquele homem chega clamando pela sua filhinha que estava doente, e quando ele cai aos pés de Jesus em cacos, Jesus, ele, no meio de uma grande multidão e todos falando ao mesmo tempo, ele escuta a voz daquele homem. Porque quando você se aproxima de Jesus, você tem que estar em cacos, você tem que estar quebrantado, você tem que reconhecer a sua necessidade. E não era fácil para aquele homem, porque ele era da elite, ele era chefe da sinagoga. Os religiosos daquela época, os chefes de sinagogas, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles eram todos inimigos do povo de Deus. E quando aquele homem viu a sua filhinha enferma, ele esqueceu-se da sua posição social, ele esqueceu-se de que indo lá e dobrando-se aos pés de Jesus, que era considerado inimigo dos religiosos da sua época, ele estaria perdendo provavelmente a sua função na sinagoga, ele estaria perdendo seus amigos, ele estaria saindo daquela elite, e aquele povo iria olhar para ele, é como se uma pessoa chegasse num povo muito simples, só que ele chega
com a sua BMW, e com o seu terno, e com a sua gravata, e com a sua pompa, e com o seu jeito de falar. Ele é reconhecido como alguém diferente, é alguém da elite. Só que esse alguém reconheceu que Jesus era mais digno do que ele, e chegou aos pés de Jesus em cacos. Tem gente que pergunta: por que eu não... Eu tinha uma multidão lá, por que eu não consigo a atenção do Senhor nas minhas petições? E muitas vezes é porque falta quebrantamento, falta o reconhecimento. Aquele homem não se preocupou se ele ia perder o cargo dele, ele não se preocupou se ia perder os amigos, mas ele queria salvar a sua filhinha. Ele queria... E eu fico imaginando a angústia de Jairo, porque quando um filho está doente, ontem eu passei por isso, de um filho no hospital, né? A gente quer correr para lá, a gente quer ficar perto, né? E daí Jairo diz assim: mestre, por favor, caído em cacos, a minha filha está doente, venha comigo. E Jesus foi com ele, mas só que nesse intervalo chegou uma mulher. E Jesus aproveitou para restaurar 2 famílias de uma vez só, porque essa mulher, vamos ler, versículo 25. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente eu tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Por que Jesus, quando curou essa mulher, porque essa mulher tocou nas vestes de Jesus, né? Tinha uma multidão tocando Jesus, mas só ela tocou nas vestes de Jesus com fé. Tanto que Jesus diz: a tua fé te curou. Mas por que eu digo que ela foi restaurada na sua família? Porque no Antigo Testamento, mantenho lá em Marcos 5, mas vamos lá para Levíticos, no capítulo 15, versículo 25. Olha o que a lei dizia de forma cruel. Levíticos 15, 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, e um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto estiver ou continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em algumas dessas coisas ficará impuro também. Lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Somente quando sarar o seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura, poderá voltar para a sua família. Aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Significa que há 12 anos ela estava perdendo sangue, e a pessoa que perde sangue está perdendo a vitalidade, está perdendo força. Era uma mulher pálida, provavelmente andava com muita dificuldade, e ela tinha perdido todos os seus bens com os médicos, perdeu tudo que tinha. E ela não podia ser tocada por ninguém.
Ela não podia ser tocada pelos seus filhos. Ela perdeu seus filhos. Ela não podia ser tocada pelo seu marido. Ela perdeu seu marido. Ela perdeu a possibilidade de ser abraçada. Ela perdeu a possibilidade de ter um convívio em sociedade. Ela perdeu seus amigos. E ela só foi perdendo. E a hemorragia, mais do que uma hemorragia sanguínea, era uma hemorragia das suas finanças, era hemorragia da sua vida social, era hemorragia do amor, era hemorragia do contato com os outros. E os irmãos, imaginem a solidão daquela mulher, a dor daquela mulher, a angústia daquela mulher. Tanto que ela se enche de coragem, ela sabe que Jesus estava passando por ali, e ela não podia se aproximar das multidões. Ela estaria quebrando a lei. Mas assim ela vai, porque ela ouviu de Jesus. E ela se embrenha no meio daquela multidão. Eu fico imaginando que Jesus, na sua onisciência, porque o que ele estava fazendo? Ele estava indo para a casa do Jairo, né? E o Jairo estava com pressa, certo? Por causa da sua filhinha. E Jesus devia estar andando assim, ó, bem devagarzinho, assim, esperando aquela mulher que estava vindo, que estava vindo, que estava vindo. Essa é a minha imaginação, tá? E Jesus andando devagarzinho, e Jairo, vamos, minha filha está doente. E Jesus indo, até que aquela mulher se aproxima, toca na orla das vestes, no pedacinho da ponta da veste de Jesus, porque ela não tinha coragem. Tudo que ela tocava virava impureza. E ali aconteceu o reverso, né? Ela tocou e ela foi purificada. E ela foi liberta do fluxo. E Jesus, olha, alguém me tocou, porque sinto que de mim saiu virtude. E os discípulos diziam, a multidão está te tocando e te oprimindo, como que o Senhor diz que alguém te tocou? Alguém me tocou. E aquela mulher, então, ela se expõe. Como é que será que estava o Jairo, hein? Minha filhinha, vamos, mestre, vamos. E daí Jesus, sabe o que faz? Jesus dá a oportunidade para aquela mulher dar o testemunho dela. Jesus diz assim, alguém me tocou. E diz a palavra de Deus, no versículo 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se com encacos aos pés de Jesus, tremendo de medo, contou a sua história. Jesus ficou ouvindo a história da mulher. Ela contou o que aconteceu com ela. Jesus, ele restaurou uma segunda família aqui. Uma família que toda ela estava sofrendo de hemorragia. Sabe por quê? Não era hemorragia física como a mulher, mas eles estavam perdendo tudo. A paz de espírito, o contato, a intimidade, o amor, o dinheiro, tudo. E tem famílias que hoje estão perdendo tudo, porque ficam longe de Jesus, aquele que pode curar, aquele que pode estancar todo mal. Que loucura viver longe de Jesus. Jesus, ele restaura essa família. E agora chegou a vez do Jairo. Vamos, Jesus, vamos, Jesus. E quando eles começam a andar, vem alguém, olha o que diz, no versículo 34, melhor, 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais
incomodar o mestre. O impacto daquele homem, ele estava esperando, Jesus já tinha se prontificado em ir na casa dele. E daí chega aquelas pessoas com essa notícia, porque cada vez que você quer se firmar com Jesus, sempre tem alguém que se aproxima para tentar destruir a sua fé, para dar más notícias, para dizer: olha, sua filha já morreu, seu caso não tem solução, agora não tem o que fazer, não incomode mais Jesus, deixa conosco. E a única coisa que aqueles que foram dar a notícia para Jairo podiam fazer era oferecer para Jairo um enterro para sua filha, um caixão, porque o homem não tem o que oferecer, mas Jesus tem. E diz a palavra de Deus que, no versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus não fez caso do povo, Jesus não fez caso daquelas pessoas, não fazendo caso do que disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, crê somente. Jesus não fez caso da multidão, mas ele olhou para Jairo e falou. É interessante que Jairo também não respondeu nada para a multidão, porque quando nós não temos o que falar, nós devemos permitir que Jesus fale no nosso lugar. E Jairo ali calado, impactado com a notícia, Jesus olha para ele, ignora a multidão e diz: não temas, crê somente. A coisa ficou séria. Daí Jesus, ele pega e diz assim: não quero mais ninguém aqui. Impediu a multidão. No versículo 37 diz assim: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Jesus começou a fazer uma seleção, sabe? Porque tem gente, tem multidões, tem amigos, tem pessoas próximas que só conseguem dar más notícias e oferecer uma boa cova para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para aquilo que Deus coloca no coração para que nós façamos. E Jesus diz: olha, vocês vão para lá, fique aqui. Somente o Pedro, que era um cara de fé, que teve coragem de andar sobre as águas. Tiago, que era um cara que deu a vida no ministério e foi morto à espada pregando. E João, que tinha intimidade com Jesus e reclinava sua cabeça no peito de Jesus, porque Jesus está ensinando: seja seletivo. Vocês têm que estar no meio de um povo de fé, de um povo que tem intimidade com Jesus, de um povo que tenha a capacidade de dar a vida por aquilo que eles creem, a palavra de Deus, porque o resto está atrapalhando. E diz a palavra de Deus, no versículo 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. As pessoas que estavam na casa de Jairo tinham a capacidade de oscilar entre o choro e a gargalhada. Porque quando você está com um problema tão sério, tem pessoas que não conseguem
sentir com você. Aqueles que estão chorando dali 5 minutos estão gargalhando, porque você vai ficar na sua casa com a sua dor, com o seu sofrimento, e ninguém vai estar contigo nos momentos de solidão. Existem pessoas que estão e parecem solidárias, mas não conseguem manter uma postura com você ao seu lado, porque a dor que você sente, só você sabe qual é. Então Jesus, ele pega e diz assim, no versículo 40, quando todos começaram a rir, ele ordenou que todos saíssem. Chegou na casa de Jairo e diz, todo mundo fora daqui, saiam daqui, se mandem daqui. E olha que Jesus era alguém mal visto entre os amigos de Jairo, entre as pessoas da intimidade de Jairo. E Jesus, quando entra naquela casa, todo mundo deve ter estranhado, esse que engana todo mundo entrou nessa casa, e Jesus pega, o que vocês estão aí fazendo isso? Se lamentando e agora dando gargalhada? Se mandem daqui. Porque se você andar com Jesus, ele vai selecionar quem deve andar com você. Porque não é todo mundo que é para andar contigo. Não é todo mundo que é para andar com o Filho de Deus. A gente quer ganhar todo mundo para Cristo. Mas tem gente que só atrapalha nesse mundo. Não estou dizendo que você deve expulsar ninguém, deixa que Jesus faça isso. Porque se você andar com Jesus, ele mesmo faz isso, como ele fez aqui. Para te livrar. Ele ordenou que todos saíssem. E tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos. Pedro, Tiago e João. Um grupo bem restrito. E foram até aquela menina que estava ali morta. E diz a palavra de Deus, no versículo 41, que Jesus tomou pela mão a menina, ele disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos. Jesus vê aquele corpo e diz assim, Talita cumi. Talita não é nome de gente, tá? Talita é uma expressão em aramaico que significa menininha. Talita cumi, menininha, levante-se. E aquela menina se levantou. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus estava na casa de um doutor. Ele estava numa casa, num lugar da elite daquela época. E sabe o que ele faz? Ele usa o aramaico. E o aramaico, ele era a palavra do povo. Nós poderíamos dizer, sejam bem-vindos, nós poderíamos dizer que Jesus, ele usou a forma mais simples de falar com a menina, tá? Ele usou a forma mais simples. Eu até brinco que Jesus usou o caipirês da época, né? Para falar com a menina, dizer, Talita cumi. Sabe por quê? Porque Jesus queria falar que não são as grandes coisas que promovem os grandes milagres, mas os milagres acontecem em meio à simplicidade. E Jesus, quando a menina se levanta,
ele diz assim, preparem ali um lanche para ela, uma comida. Jesus, né, uma ressurreição, Jesus poderia ter dito assim, vamos fazer uma festa, chama todo mundo para ver. Jesus falou, não fale nada para ninguém, porque vai encher tua casa de curioso. E eu já purifiquei sua casa, já te livrei de um bando de gente que não prestava para nada. Agora você vai encher sua casa de curioso? Não. Não fale para ninguém. Olha o que diz ali, ó. Versículo 43. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada para ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jesus está dizendo, são as coisas simples que fazem diferença. Existem famílias que estão sendo destruídas porque se esquecem da simplicidade. E ele disse assim, ó, prepare uma comida, está na hora de sentar-se à mesa, está na hora de um olhar nos olhos do outro, está na hora de conversar. Falei sobre isso, né, Rebeca, hoje? Da família junto, tomando um cafezinho. Que coisa gostosa. Jesus falou, faça uma comidinha para ela. Sente-se à mesa com a menina. Não precisa de expressões grandiloquentes, mas palavras populares. Linguagem que toque o coração. É assim que Jesus quer transformar os lares, as famílias. Hoje nós vimos 3 famílias restauradas. A família do endemoniado gadareno, que havia uma opressão maligna, e Jesus libertou. A família da mulher do fluxo de sangue, que era uma família que estava perdendo, só perdendo a comunhão, perdendo dinheiro, perdendo o relacionamento, perdendo tudo, por 12 anos, proibida da comunhão, e Jesus curou. Aquela família através da mulher. E a família de Jairo. Então, somente porque Jairo, ele chegou aos pés de Jesus em cacos, em pedaços, prostrou-se, pediu socorro, e o Senhor Jesus o atendeu. Feche seus olhos, com os olhos fechados um pouco. Talvez a restauração que você precisa para a sua família, para a sua vida, esteja apenas a um passo, que seria o passo de você se quebrar diante do Senhor Jesus, de você permitir o seu coração quebrantado, de você chegar em cacos e dizer, Senhor, faça de novo, reconstrua. Porque quando Deus fez o homem, fez do pó da terra, e depois ele molhou o homem e fez barro. Só que esse barro um dia se quebra e vira caco. E agora Jesus, ele quer que esse caco volte a ser massa para ser moldada pelas suas mãos. E a única forma de esse caco virar massa novamente, ele tem que ser moído e tem que ser molhado com as lágrimas do coração e com a água do Espírito. E o milagre acontecerá na sua família, quando você faz isso. Vamos orar. Santo e eterno Deus, vivemos num mundo adverso, ó Deus, com tantas situações difíceis, mas nós nos entregamos e nos rendemos a Ti, e chegamos em cacos, ó Deus, na Tua presença, para que o Senhor nos faça de novo, conforme o Teu propósito. Quero colocar todas as famílias da igreja, quero colocar o Teu povo diante do Teu altar, e que nestas famílias, somente a Tua voz e a Tua palavra se firme com autoridade transformadora. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Alguns dos irmãos viram que eu estou um pouco machucado hoje. Passei a noite no hospital, mas com a graça de Deus, tudo bem. Um pouco zonzo, zoreta das ideias, talvez. Mas hoje eu me ausentei aqui da frente do culto, até porque não importa quem esteja na frente. O que importa é que todos nós estamos aqui juntos, reunidos, para louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador, o Cristo, aquele que foi crucificado para a libertação dos nossos pecados. E fico feliz, porque da última vez que a Rebeca dirigiu o culto, eu não estava presente, e hoje eu vi que ela é capaz, que ela pode, que o Espírito dirige os seus caminhos. Nesse momento, nós vamos fazer o momento de entrega de dízimos e ofertas, e eu tenho algo a dizer. O momento dos dízimos e das ofertas, esse momento é uma atitude de adoração, é uma atitude de entrega ao Senhor. É aquele momento em que nós devolvemos aquilo que o Senhor, uma parte daquilo que o Senhor nos dá. E antes disso, nós devemos entender que todo o nosso dinheiro, toda a nossa renda, ela pertence a Deus. E o Senhor, Ele nos entrega esse dinheiro para que nós possamos administrar para o louvor da sua glória. E essa atitude de devolver essa quantia para Deus, ela é uma ação voluntária, sua. É contigo e com Deus. É algo que vem do teu coração. Então não se sinta constrangido e não constranja ninguém, tá bom? Sinta-se à vontade, mas nesse momento o essencial, o primordial é o louvor e a adoração a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Jesus.
pastor que venha fazer a bênção apostólica e dar os recados também. Amém. Vamos colocar em pé, então, para nós encerrarmos o culto de hoje e abençoarmos também a entrega de dízimos e ofertas. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos garante a bênção do Senhor sobre a nossa fidelidade diante de Ti. Então, invocamos a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um dos irmãos, ó Deus, que foram ofertantes, dizimistas, ó Deus, na Tua presença. Pedimos também a Tua proteção e bênção durante a semana, ó Deus, essa semana que inicia-se, e pedimos que o Senhor dê saúde, dê força para o trabalho, dê oportunidades, ó Deus, a cada um dos irmãos. Pedimos, ó Deus, que os Teus anjos acampados estejam protegendo e guardando mediante a Sua voz, ó Deus, e autoridade. Pedimos a proteção de cada um. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.